qual o sentido da vida? Quando a gente para pensar em José do Egito, por exemplo, qual o sentido de um jovem que vivia bem com a sua família, com seus pais, e tinha uma visão de Deus, de que ele seria alguém muito abençoado, e de repente ele tornar-se em um escravo de uma hora para outra. E muito dificilmente, um escravo deixa de ser escravo. Muito dificilmente um escravo deixará de ser escravo. Então, quando a gente olha para a vida de um escravo não tem perspectiva de vida. Um escravo não pode olhar para o seu horizonte e dizer, olha, eu creio que no futuro eu serei isso, aquilo outro, eu terei isso, aquilo outro, eu vou influenciar a minha geração, eu vou realizar coisas, eu vou abençoar pessoas. Não, um escravo não tem um horizonte à sua frente. Qual o sentido, então? Qual seria o sentido da vida de José, filho de Jacó, que nós costumamos chamar de José do Egito? Assim também, qual o sentido da vida de tantas pessoas que nos nossos dias olham para o seu horizonte e pensam, para que eu estou aqui, para que eu vivo, para que eu nasci? Qual o sentido de tudo isso? Qual o sentido de eu acordar amanhã, de despertar, de pular da cama? Qual o sentido de tanta luta, de tanto labor, de tanto trabalho, de tanto esforço? Qual o sentido de tudo isso? Qual o sentido, então, da vida? E muito longe de batermos o martelo nessa pergunta, nós queremos apenas fazer uma reflexão para chegarmos a algumas conclusões úteis sobre essa pergunta. Então, pode, por favor, avançar. Então, para muitas pessoas, a vida se resume nisso aqui, ó, nessa frase que está na moda aí, o importante é ser feliz, que é a frase que nós ouvimos o tempo todo, alguns grupos falando, algumas pessoas na mídia falando, o importante é ser feliz. Você sabia que essa expressão, o importante é ser feliz, ela faz muito mais parte de um grupo que não tem nenhum projeto, não tem nenhum propósito. O importante é ser feliz é uma frase muito utilizada por pessoas que não têm o sentido da vida, que desconhecem o sentido da vida, e por isso mesmo elas acham que a vida se resume em ser feliz. Aí você pode perguntar, mas, de fato, o mais importante não é ser feliz? O que as pessoas, afinal de contas, não buscam não é a felicidade? Ora, o mais importante em uma existência não é a felicidade, não é ser feliz de alguma maneira. Então, na verdade, nós nos equivocamos achando que o sentido da vida seja a felicidade. Então, se o sentido da vida não é a felicidade, o que seria? A tristeza? O que seria, então, o sentido da vida? Então, vamos começar a refletir sobre esse sentido equivocado que é o da felicidade. Pode avançar. A vida nunca terá sentido quando o que se busca é a felicidade. Então, se você acha que o sentido, e aqui, entenda a expressão sentido. Porque sentido aponta para a direção. Você está indo em qual sentido? Você está indo, caminhando, dirigindo, marchando, se conduzindo em qual sentido? Então a gente vai começar a entender que o sentido da vida consiste em ter um sentido. O sentido da vida consiste em ter uma direção. Pessoas que vivem na crise da falta de sentido, geralmente não têm direção, geralmente não são direcionadas, geralmente não têm direcionamento nenhum. Então, porque elas não têm direção, a sua vida fica sem sentido. Perdi os sentidos. É o que se fala de uma pessoa que desmaia. Fulano perdeu os sentidos e estabacou ali no chão.
Porque uma pessoa que perde os sentidos e desmaia, por exemplo, é uma pessoa que não sabe, ela vê tudo girando e ela perde realmente a noção de tudo, por isso ela desmaia. Então, o sentido da vida consiste em ter direção. Quem entendeu, diga amém. E quando a pessoa acha que a direção da sua vida é a busca da felicidade, a sua vida continuará sem sentido. Porque a felicidade não é um estado eterno. A felicidade não é um estado eterno. Acordei feliz, escovei o dente feliz. Bom, pelo menos é o único momento que eu sei que todas as pessoas amostram os dentes, né? É quando estão escovando o dente. Estou escovando o dente aqui feliz, vou tomar banho feliz, vou tomar café rindo feliz, vou para o meu trabalho feliz. Um eterno estado de felicidade, ele não existe. Pelo menos não existe neste sentido de alegria, onde a pessoa fica rindo o tempo todo. Fulano, você não sabe o que aconteceu, cara, tua mãe morreu. É mesmo? A minha mãe morreu? Não é? Então não existe isso. Então quando as pessoas, elas têm como sentido da vida a busca da felicidade, elas se perdem cada vez mais. Porque a felicidade não pode ser um estado. Não, de maneira nenhuma. Você não pode buscar a felicidade achando que se você for por ali, por aqui ou acolá, você vai ser feliz. Se você fizer isso, aquilo ou aquilo outro, você vai ser feliz. Não, no dia que eu me formar, que eu conseguir ingressar na faculdade e me formar e ser um médico, eu vou ser uma pessoa feliz. Não, no dia que eu me casar, eu vou ser a pessoa mais feliz. Aí se diz que o casamento é o dia mais feliz. Então, muitas pessoas acham que realização traz felicidade. E quando a pessoa ela alcança aquele primeiro alvo, aquele primeiro propósito, ingressou na faculdade, uhul, que alegria. Mas ela vai perceber que ela vai ficar ali no mínimo 4 anos, 5 anos, 6 anos, ralando, estudando, não é? Correndo atrás. Então ela vai perceber que, não é? Ingressar na faculdade é muito bom. Melhor do que isso é sair de lá diplomado. E aí ela fala, bom, mas quando eu fechar, né, e pegar meu diploma, que alegria. Aí tem a festa da formatura, porque realmente é uma vitória formar-se, graduar-se no nível superior. Por isso que existe uma festa, a festa da formatura. Porque é a alegria de ter vencido mais uma batalha. Mas agora, diante de si, está o desafio. O desafio de trabalhar naquela área, né, na qual ela ficou 4, 5, 6 anos estudando, feito um condenado, uma condenada. Então, a gente vai achando que quando nós alcançarmos alguma coisa, nós seremos felizes. E o sentido da vida não está aí, na busca da felicidade. Por quê? E quando você não alcança esses propósitos? Bom, não consegui ingressar na faculdade. Não consegui me formar. Não consegui me casar. Não consegui... E quando você não alcança os teus propósitos? Então, se você se basear por essa noção, você vai chegar a uma conclusão. Eu sou infeliz porque eu não consegui me formar na faculdade. Eu sou infeliz porque eu não consigo me casar. Ou me casei e não deu certo o casamento. Ou eu não consegui ter a minha casa. Ou eu não consegui realizar isso. Eu não consegui ter aquilo. E aí as pessoas acabam se cansando da própria vida, porque a vida vai ficando cansativa à medida que a pessoa vai se frustrando em seus projetos e sonhos não realizados. Então, se você achar que o sentido da vida é a busca da felicidade, a sua vida continuará desnorteada. Ela continuará sem sentido.
Quem entendeu, diga amém. Avance. A busca pela felicidade leva ao desejo por prazer. Então, quando o sentido da vida passa a ser a busca pela felicidade, a pessoa se dedica a ser feliz. E querendo ser feliz, ela vai buscar desejo por prazer. E aí a pessoa vai, de maneira desenfreada, buscando satisfação prazerosa das diversas maneiras, dos diversos tipos, e ela vai se entregando em busca de prazer, e necessariamente, não tem jeito, o prazer acaba sendo físico, e algumas pessoas se perdem e passam a viver uma vida, né, de prostituição, uma vida de promiscuidade. E as pessoas acham que isso é normal nos nossos dias. Não, hoje, pleno século XXI, somos modernos, não precisamos ficar presos, né, a esses costumes, a celibato, a pureza. E as pessoas vão se entregando umas às outras o tempo todo, buscando desenfreadamente prazeres. Daqui a pouco elas começam a beber também. Daqui a pouco elas começam a consumir drogas. Daqui a pouco elas começam na homossexualidade, especialmente nos casos femininos. Porque há uma busca por prazer que nunca é saciado, nunca é encontrado. E esse é o grande perigo da humanidade. É quando a humanidade se sente livre para buscar a sua felicidade, e ela inevitavelmente vai chegar à conclusão de que a felicidade vem através dos prazeres, de sensações prazerosas, e elas vão se entregando a essas sensações prazerosas. E essas sensações prazerosas vão ficando cada vez mais ilimitadas. Ela quer mais, ela quer experimentar algo mais, e mais, e mais, e mais. E quando a pessoa vai perceber, ela perdeu a sua humanidade. Virou bicho. Virou um animal. Por isso que o homem, o ser humano, ele precisa de regras. Por isso que Deus determinou regras para nós seguirmos. Regras. O ser humano precisa de regras. Para que uma sociedade exista, a sociedade precisa de regras. Nenhuma sociedade sem regras subsiste. Nenhuma sociedade sem regramento consegue permanecer. A sociedade se autodestrói se não houver regras de convivência. Uma família só se sustenta e se mantém e permanece se naquela família houver regras. Senão a família deixa de existir. Então as regras são necessárias, porque sem regras, nós seres humanos nos tornamos animais. Passamos a fazer o que a gente quer, o que a gente acha que quer, que pode, que tem que fazer, e a gente vai, sem regra nenhuma. E estamos vivendo hoje numa sociedade exatamente dessa maneira, caminhando para cada um faz o que bem entende. Ah, não se importe com a opinião do outro. Ah, não se importe com o que o outro pensa e acha. Ah, ninguém paga as tuas contas. Ah, você está com um som alto incomodando toda a vizinhança. Ah, o som foi comprado com o meu dinheiro, quem paga a luz sou eu, e ninguém tem que se meter no que eu faço dentro da minha casa. Ô, peraí. O aparelho pode estar dentro da tua casa, mas o som produzido por ele avança os limites da tua casa. Então, o que você produz dentro da tua casa, se ficar dentro dela, ok, se mate, faça o que você quiser. Mas se o que você produz dentro da tua casa avança os teus termos, os teus limites, você tem que entrar num regramento social de não incomodar a tua vizinhança. Mas hoje as pessoas estão ganhando força com esses pensamentos. Olha, não importa o que os outros pensam, o que os outros acham, ninguém paga as tuas contas, faz o que você quiser, dane-se os outros. E as pessoas estão cavando uma sepultura para si.
ou as pessoas estão caminhando em direção a um precipício. E a nossa sociedade está cada vez mais doente, porque as pessoas estão cada vez menos propensas e dispostas a cumprir regras mínimas de existência. Regras mínimas de sobrevivência, de subsistência. Então, a busca pela felicidade leva ao desejo por prazer. E o desejo por prazer destrói a pessoa, porque o ser humano não foi feito para viver de prazeres. O prazer é como um pagamento, é como uma retribuição, é como uma recreação. Então nós temos que também ter o cuidado, né, de não entrar numa outra questão, né, que é a da religião lá dos tempos medievais, onde prazer, tudo que é prazer, e até nos dias de hoje. Até hoje existem igrejas que acham que tudo que dá prazer não pode, é pecado. Irmão, está rindo da igreja por quê, irmão? Igreja não é lugar de rir, fica sério. Diante de Deus, reverência, irmão. Até pouco tempo eu convivi com isso em tantos lugares. Eu já vi tanto isso, tanta gente sendo repreendida por estar alegre na igreja. É ou não é? Não, mas você não pode usar desodorante, que é do diabo. E vai por aí afora, gente. Isso até hoje existe. Eu não estou falando de coisa lá do... Até hoje existem essas coisas. E quando começava a aplicar com os jovens? Botava aquela musiquinha mais alegre, a guitarra, né, aquela coisa toda, os jovens lá tudo alegre. Aí a igreja julgava, né, massacrava os jovens. Os jovens estão tudo carnais aí, ó. Ninguém quer orar. Não é assim? Ninguém quer orar, mas lá, dançar, cantar, se alegrar, todo mundo quer, todo mundo carnal. Por quê? Existe uma herança errada da religiosidade, não é bíblica, não é de Jesus e nem dos apóstolos, é da religiosidade, que tema em achar que tudo aquilo que traz prazer seja pecaminoso. Não, existem prazeres pecaminosos e existem prazeres que Deus nos permite tê-los. Então, a vida não é feita de prazeres. O sentido da vida não é o prazer, embora o prazer faça parte da jornada. O prazer faz parte da jornada. Exemplo, existem duas maneiras de você trabalhar, de ser um profissional. Uma é você trabalhar reclamando o tempo todo do teu trabalho, do que você faz, resmungando da vida, e a outra é você buscar prazer nesse mesmo trabalho que você faz. O pedreiro que está lá chapando massa na parede, colocando cerâmica, levantando tijolo, ele pode fazer isso cheio de raiva. Quem mandou não estudar bem, que minha mãe disse que eu tinha que estudar, não sei o quê, reclamando da vida o tempo todo. Ou ele pode fazer isso cantando, adorando, louvando, conversando com os tijolos, olhando para o seu trabalho e admirando, falando, eu sou um artista da construção. Eu faço muita coisa para mim, não é? Eu gosto de trabalhar, principalmente com acabamento. E eu sou o tipo que faço e depois fico admirando. Depois que acaba, eu fico olhando, admirando, olhando. Vou lá e dou mais uma olhadinha e falo, uau. Admirando, tendo prazer naquele trabalho. E que trabalho? Então, nós temos, né, várias maneiras. Tem pessoas que chegam no seu ambiente de trabalho, por exemplo, se for um escritório, né, ou alguma coisa assim, um ambiente que trabalhe com pessoas à sua volta, tem gente que vai ficar ali de mau humor, mal-humorado o tempo todo. E tem gente que fala, bom, eu tenho que trabalhar hoje, tenho que ficar aqui 7, 8 horas. Então vamos fazer isso aqui, não é uma coisa agradável. E trabalha conversando, puxando assunto. Sim ou não? A fazer do seu trabalho uma coisa agradável. Amém ou não amém? Então nós precisamos fazer a nossa vida ser prazerosa. Nós precisamos buscar prazer na jornada da vida. Agora, a vida não consiste no prazer. Não é este o sentido da vida. Avança. O prazer, acabei de falar, o prazer não é o sentido da vida, né? A busca, né, da felicidade pelo prazer, nós chamamos isso de hedonismo, não é? Quando a pessoa acha que para ser feliz ela tem que ter prazer, né? E quanto mais melhor. Pode avançar. A felicidade não é encontrada. Então,
o sentido da vida não pode ser a busca da felicidade, porque a felicidade não deve ser encontrada, a felicidade deve ser vivida. Então você pega o exemplo anterior que eu dei, você tem duas maneiras de trabalhar: resmungando, reclamando, rabugento, com raiva, ou você pode trabalhar buscando prazer no teu trabalho, buscando recompensa no teu trabalho. O teu trabalho deve te recompensar de alguma maneira. Aquele trabalho que você está fazendo está gerando bem a outra pessoa. Por exemplo, eu falei do pedreiro. Quando o pedreiro trabalha pensando na alegria que o seu contratante, né, a pessoa que o contratou, vai ter de ver um trabalho bem feito. Porque você pode ser apenas um pedreiro. Mas, do outro lado, quem está te remunerando é uma pessoa que está ali ansiosa para ver a cozinha feita, pronta, acabada, a cerâmica bonita, a janela, né, a esquadria lá colocada, a pessoa quer ver aquela casa logo pintada. Do outro lado existe alguém querendo ter momentos de alegria na execução do teu trabalho. Então, quando você trabalha e pensa que do outro lado tem alguém que vai ser feliz por causa do teu trabalho, você buscou sentido para o teu trabalho. Faça-o da melhor maneira possível, de maneira que a alegria de quem te contratou seja a tua recompensa. Amém ou não amém? Sim ou não? E vai por aí afora. A satisfação de um cliente, de uma pessoa que você atende, de um consumidor na loja que você trabalha, e vai por aí afora. Então, a felicidade, ela não é encontrada. Então, se você achar que o sentido da vida é buscar a felicidade, você vai percorrer toda a jornada da vida sem nunca encontrá-la, porque você não percebeu que a felicidade, ela é vivida. Você vive a felicidade. Amém ou amém? Você vive essa felicidade. Tem gente que vive buscando a felicidade. Ouça-me, não viva buscando a felicidade. Viva a felicidade. Ela está aí. Amém ou amém? Você vai buscar onde? Ela já está aí. Os amados aí esperam que nós vamos trazer os textos bíblicos. É óbvio que para nós que servimos ao Senhor, nós sabemos muito bem o que é a felicidade. Nós sabemos muito bem onde ela está. Por isso mesmo que eu digo que ela não tem que ser buscada, ela tem que ser vivida. Porque aquele que pertence ao Senhor tem a fonte jorrante da felicidade dentro de si. Por isso não precisa buscá-la. Amém ou amém? Por isso vive. Agora, a pior coisa que tem é você encontrar uma pessoa que diz que é crente, que diz que serve a Deus, mas é uma pessoa intragável. Ih, está chegando fulano, misericórdia. E é crente. O pior é que é crente. Então existem crentes rabugentos, infelizes, mal-humorados, desagradáveis. Onde ele chega, em vez de ele levar luz, ele carrega trevas com ele. Rabugento. Terrível. Você é a luz. Amém ou não amém? Você é a luz. Então você tem que carregar essa luz com você. De ser uma pessoa tranquila, calma, alegre. Uma pessoa que não vive ansiosa. Ai, meu Deus. Ai, não. Pelo contrário, aquela que acalma os outros. Porque você carrega a luz contigo. Amém ou não amém? Então existem pessoas, por exemplo, que não conseguem ficar dentro de casa. Então elas têm que sair o tempo todo, trabalha, e aí se ela, no dia que ela trabalha, chega tarde, ela vai para casa. Mas no dia que não trabalhou, final de semana, feriado, a pessoa, para onde que eu vou ter que ir para algum lugar, e ela quer ficar o dia inteiro fora, só chegar em casa de noite. Porque essas pessoas precisam buscar alguma coisa que lhe preencha. Tem pessoas que vivem o tempo todo viajando. O que eu tenho contra a viagem? Absolutamente nada. Eu sei que viajar é algo bom e prazeroso. O problema é quando a minha vida consiste em viajar. Quando o sentido da minha vida é viajar. Não, eu trabalho para poder viajar. Tem coisa errada aí. Tem coisa errada aí. Hoje eu estava pensando um pouco sobre isso. Você, de repente, vai olhar as redes sociais hoje, domingo,
de tarde, final da tarde, você vai ver que as pessoas estão aqui, estão ali, estão acolá, alguém foi não sei para onde. E eu fico pensando, meu Deus, as pessoas vão nas suas fugas, buscando alguma coisa. Mas, geralmente, eu, como pastor, passo o domingo me preparando para os cultos, para o culto, para abençoar a vida de alguém. E existe muito sentido naquilo que eu faço. Mais sentido do que nas pessoas que estão sempre buscando alguma coisa. Que não tem alvos definidos. Propósito, desculpa, é que fugiu a palavra. Não tem propósitos na sua vida. Você não pode falar que viajar seja um propósito da vida. Você não pode falar que ir para a churrascaria, pizzaria, para a balada, seja propósito da vida. Quem entendeu, diga amém. Pessoas sem propósitos estão sempre buscando alguma coisa que preencha a sua existência. Pessoas que vivem com propósitos, elas carregam a felicidade dentro de si em tudo aquilo que elas fazem e também naquilo que elas deixam de fazer. Amém ou amém? O seu estado de felicidade é interessante, porque ela não está rindo o tempo todo, mas há uma fonte dentro dela que lhe preenche. Ela não precisa. Tudo o que ela for fazer é um a mais, um trocadinho a mais. Mas ela tem a fonte dentro dela. Então a felicidade não é encontrada, ela é vivida.